Vem cá, como que você faz para mandar pro teu entregador o endereço de entrega do cliente aí no seu delivery? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente iniciou, há 2 anos atrás, a nossa operação de delivery aqui, a gente já começou um pouco mais digital do que normal. Normalmente os deliveries são feitos, o endereço de entrega é feito num papelzinho. Quando não é escrito à mão, é feito impresso, mas ainda assim num papelzinho. E a gente sabe que isso tem uma série de desvantagens, como por exemplo, dia de chuva, fica muito complicado para o entregador olhar aquele papelzinho, né, porque molha e ele acaba apagando ali. E, que foi o nosso caso, a nossa necessidade, quando é um entregador inexperiente, que não entrega tanto tempo, não tem tanto conhecimento do mapa da cidade, do bairro, das localizações de onde ele vai entregar, ficava muito difícil lá no começo da operação de a gente auxiliar esse entregador, porque ele não conhecia muito da cidade. E aí a gente, né, conversando sobre isso, a gente desenvolveu, não sei se pode chamar de método, mas é um jeito que a gente faz para mandar esses endereços para os nossos motoboys. E é através do Google Maps, né? Então a gente faz o cadastro do cliente, eu vou mostrar na tela do computador para vocês já já. E lá quando a gente pega o endereço desse cliente, a gente faz o cadastro. E já na hora do cadastro, a nossa empresa de atendimento, ela joga esse endereço no Google Maps, encontra a casa do cliente, separa esse link, tem como você compartilhar lá o link, e deixa salvo isso lá no cadastro. E aí quando a gente passa para o nosso entregador, a gente deixa um textinho padrão, tá, onde a gente coloca lá o endereço, sim, por escrito, que ele precisa visualizar, o nome do cliente, a forma de pagamento, se for maquininha ou dinheiro em espécie, a gente coloca o valor que ele precisa receber, e junto com isso, um link, que é o link do Google Maps, onde o entregador vai clicar no celular dele e vai abrir, pronto, já na casa do cliente. Só precisa dar play, caso ele não tenha o conhecimento, a expertise da entrega, ele simplesmente clica nesse link e já cai direto lá aonde que é a casa do cliente. Ele precisa simplesmente seguir o GPS. Então agora eu vou mostrar aqui na tela do computador para vocês um exemplo de como que a gente faz isso na prática. Esse é um vídeo um pouquinho mais curto, mas como é um jeito muito único de fazer, a gente resolveu trazer isso para vocês, até porque a gente tem algumas pessoas próximas que também trabalham com delivery, hamburgueria, pizzaria, e a gente sabe que é um problema, né? É uma dor que a gente enfrenta no dia a dia. Como eu tô na operação todos os dias, então eu também vivi isso por muito tempo. E depois que a gente implementou essa forma de fazer, ficou muito melhor, muito mais fácil. Como eu disse, principalmente para as cidades do interior, como é o nosso caso, onde não tem tanto entregador de experiência disponível para fazer as entregas. Então vocês estão vendo aí na tela do computador, a gente abre aqui nessa ferramenta, a ferramentinha que a gente desenvolveu, já mostrei no outro vídeo. Tem aqui o cadastro do cliente, certo? O endereço, e vocês podem ver onde tem Maps aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Tem um link que a gente pode copiar, e se a gente jogar isso aqui, ele vai abrir o endereço da casa do cliente. E aí basta o entregador vir aqui em direções e iniciar. No celular dele já vai estar puxando a posição dele aqui, né? Então ele precisa simplesmente clicar no link e iniciar a rota. Ele já vai ter o endereço pronto para fazer a entrega. Por que que a gente desenvolveu isso, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que vocês digitam, onde que vocês copiam esses endereços aqui e tal. Mas a gente desenvolveu isso porque quando a gente começou há 2 anos atrás a operação, a gente não tinha, primeiro que a gente não tinha muito conhecimento da área, a gente não trabalhava nisso. E então não conheciam pessoas, não conhecíamos motoboys, entregadores já com experiência. E com o passar do tempo a gente acabou conhecendo, mas os que realmente tinham experiência, né, de fato, entrega, conheciam os endereços, a maioria deles já estavam empregados, né, estavam compromissados com outras lojas, justamente por serem ótimos entregadores. E aí a gente começou a trabalhar com entregadores que não tinham tanta experiência. E quando eu digo experiência, não é no sentido de saber ou não pilotar uma moto, é óbvio, é no sentido de conhecer os endereços, saber encontrar uma casa de repente que não tem número, saber encontrar uma rua que ela não tá ali tão clara para ver, entender quando um endereço, mesmo com o Maps, existem falhas que o Maps manda para um lugar e na verdade é em outra rua, ou às vezes é casa dos fundos e ele interpreta que é na rua do fundo. Mas enfim, um entregador com expertise é o cara que consegue bater o olho no endereço e entender aonde que é a casa. E se chegar lá e não for exatamente onde ele achava, ele consegue, tem ali as ferramentas dele, o conhecimento dele, para conseguir localizar essa casa. Mas o entregador que é mais juvenil, né, e eu falo isso com muito carinho, que é um entregador que está começando agora, de repente o cara já anda de moto, mas não entrega, não tem muita malícia dos mapas em si, às vezes não tem nem muito senso de direção. Eu falo por mim mesmo, eu sou péssimo com direção, essa direção é horrível. Então às vezes que eu ia entregar, algumas vezes que eu entregava, quando precisava, por exemplo, eu ia de carro, tinha horas que eu ficava, sei lá, 30 minutos para conseguir encontrar um endereço, justamente porque eu sou esse perfil de entregador que não tem experiência. E aí, isso às vezes com o mapa, como eu disse, o mapa
mapa, ele às vezes joga para um lugar que não tá tão fidedigno ao que é de fato. Imagina se fosse sem o mapa, com papelzinho escrito, né? Seria muito pior. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês têm um endereço, aí você coloca lá o endereço no Google Maps. Ele vai puxar o endereço aqui, você simplesmente vem em share ou compartilhar, né? Se tiver em português aqui o seu Google Maps. E para você achar o Google Maps, você vai no YouTube e digita Google Maps. Se for no celular, é um aplicativo, né? Então você abre o aplicativo do Google Maps e digita o endereço lá. Abriu o Google Maps aqui, digitou o endereço, encontrou, aí você pode até vir aqui no Google View, né? Que é para você ver a imagem por satélite, consegue movimentar a câmera 360 dependendo dos lugares. Aí você vem aqui em Share, copia o link e aí você encaminha ou pro cadastro. No nosso caso, a gente coloca no cadastro e na hora de passar pro entregador, a gente tem um formatinho lá que a gente manda pro entregador. Como eu disse no início do vídeo, que é o nome do cliente, o endereço por escrito, se for maquininha ou dinheiro, o valor que ele tem que receber e aí esse link do Google Maps junto, tá? Então é uma coisa que para nós é bastante simples, já virou cotidiano, mas como a gente conversando com esses nossos amigos, a gente percebeu que ninguém faz o que a gente faz e alguns a gente até deu um toque para fazer e depois que fez, passou a ter menos dificuldade com as entregas. Então eu resolvi trazer aqui conteúdo para vocês. Espero que de alguma maneira isso agregue. Fechou? Então é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, crítica, pergunta, deixa nos comentários aqui abaixo que eu vou estar sempre lendo e interagindo pra gente formar uma comunidade bacana aqui de delivery. Fechou, gente? Então é isso. Um abraço e boas vendas para todo mundo.